que existe mais de 50 versículos na Bíblia falando de cura. Um dos versículos que eu gosto muito é o Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Então, tem vários versículos para me apoiar a minha fé, que é a vontade de Deus curar. Então, nunca ora, Senhor, se for a tua vontade, cura ele. A Bíblia diz, com vários versículos, que é a vontade dele curar. Então, se ora se, é uma dúvida. Se for, cura ele. É dúvida. Então, Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Você tem que ter certeza. Então, se eu tenho certeza, o que você faz? Aí que nós vamos entrar num ponto da doença. Muitas doenças são físicas, outras doenças são emocionais e outras doenças são espirituais. Esses três segmentos. Três segmentos. Mas como física, emocional e espiritual. Mas só que você chega na pessoa, você não sabe se Deus não te der a revelação. Sim, se não tiver o discernimento de Deus. Você não sabe se aquilo é espiritual, se é emocional, se é físico. Se você for um obreiro, tiver tempo para conversar, e aí talvez você vai entender de onde vem essa doença. Mas vamos dizer que é um culto. Você chegou na igreja, a pessoa te procurou, você encontra a pessoa na rua, não tem um tempo grande para conversar com a pessoa. Tem o tempo de saber fazer uma triagem. Triagem. Então, o que eu falo para o pessoal? Você vai mandar a doença embora. Você vai falar para a doença: caroço, hérnia, tumor, diabetes. Qual outra doença aí? Fala aí do nome de doença. Qual é? Tem muita doença. Problemas de coluna, né? Cistos. A coluna. Câncer. Câncer. Sai no nome de Jesus. Você vai falar isso. Sai no nome de Jesus. Eu falo isso. Sai no nome de Jesus. Hérnias, tumores. Hérnias, tumores. Coluna, eu falo que a coluna se endireita, porque muitas vezes a coluna está torta. Ele sente dor porque a coluna está torta. Tem gente que tem coluna igual um S. Existe um nome para isso. E eu falo coluna se endireita, mas é uma ordem também. Coluna se endireita. Os braços. Isso seria o dom de maravilhas? Mas só que qualquer crente dando ordem já vai ter resultado. Se o crente começar a orar por um, por outro e começar a dar ordem para as doenças sair, ele tem resultado. Vamos dizer assim, tem um irmão, até o primeiro PalavraCast que eu participei, não, segundo, que foi com o irmão Everton, né? Eu participei com ele falando de cura também. Sim. E ele naquela época, eu não lembro se ele já estava tendo resultado, mas ele tinha esse desejo de ser usado em cura. Ele comprou meu curso, comprou do outro pastor amigo nosso chamado Ronaldo Dias também, que é usado em cura. E ele de vez em quando mandava mensagem para mim: pastor, eu estou orando, mas ainda não está acontecendo nada. E eu falo que vai acontecer. Às vezes a pessoa não é curada porque não acredita. Você falou aqui. A cura é para todos, né? Mas às vezes a pessoa não alcança esse milagre de Jesus. Foi a falta de fé? Foi a vontade de Deus? Explica para nós melhor. Assim, os ouvintes com certeza estão querendo entender melhor sobre esse assunto aí. Vou falar dá uma réplica aí. Mas só vou falar terminal do Everton, que aí hoje ele tem resultado. Ele perseverou, hoje ele tem resultado. Hoje ele está orando, os enfermos estão sendo curados. Ele começou orando sem resultado. Hoje ele está orando e está tendo resultado. Exercitou. Outra chave. É a perseverança. Acontece o seguinte. Eu acho que o pessoal pergunta isso na questão da fé. Quem precisa de fé? O doente ou o ministro? Eu acho que o mais importante é a fé do ministro. Daquele que está orando. Daquele que está orando. Porque muito que você vai encontrar, eles têm fé. É claro que se quem está recebendo o doente tiver fé, é melhor ainda. Junta a fé dele, a fé do outro, e aí está perfeito. Mas só que você encontra muita gente que não tem fé mais. Né? O pessoal está sem fé. Então, se um milagre for depender só da fé do doente, não vai acontecer milagre. Porque imagine só, Ivan, a pessoa está lutando com a doença. 10 anos. Você encontra pessoas que estão lutando com a doença 10 anos e que já recebeu oração de vários homens de Deus. Então a fé dele diminuiu. Ele já recebeu uma, recebeu outra e nada aconteceu. A esperança dele está quase... Tá ali, né? O pavio que fumega. Pelo fio da misericórdia.
Então você vai chegar nele e fala, você tem fé? Ele vai falar, tenho, mas às vezes nem tem mais, porque ele já recebeu tanta oração. Então eu acho que o mais importante é a fé do ministro. Tem na Bíblia exemplo de pessoas que não tiveram fé e foi curado. Alguns falam, não, só foram curados quem teve fé. Muitos do que chegaram em Jesus, Jesus falou, a tua fé te curou. Mas eu vou dar alguns exemplos que Sim, por favor. na Bíblia que aquele paralítico que estava 38 anos enfermo, No tanque. no tanque, Jesus falou, levanta, toma sua cama e anda, e ele andou. E aí perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, não sei. Tá lá no texto. Ele não sabia. Aí depois ele encontra lá Jesus e fala, foi eu que curei. E ele fala, foi Jesus que me curou. Mas ele fala que não sabia quem curou ele. Então ele não tinha essa fé para ser curado. Também Lázaro, morto de 4 dias, ele não tinha fé para ressuscitar. Pronto. Tá aí, tá aí. Então, não eu prefiro acreditar que depende muito mais da sua fé. Mas aí eu estou falando isso para chegar na sua pergunta de por que não aconteceu a cura. Sim. Eu creio que se a pessoa está numa igreja que a fé é operante nessa área de cura, ele está vendo cura na igreja dele, outras pessoas sendo curadas, ajuda ele, ajuda o ministro, então vai ser mais fácil ele receber a cura. Mas às vezes ele está num ambiente de incredulidade. A igreja dele não crê, ele não crê, a família dele não crê. Então você fica até difícil. Ele fica Então ele está sentenciado, então. ele vai ter que sair daquele jugo, ele vai ter que se alimentar. Vamos dizer, assistir um podcast como esse, Sim. ler a Bíblia sobre cura, ler livros sobre cura, ele vai tentar sair. E eu acho isso tão forte que Jesus, quando foi curar um cego, a maioria do cego, tirando aquele cego que ele fez um lodo, Sim. e colocou nos olhos dele, ele falava, tua fé te curou. Um que falou, Senhor, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver, veja. Só falou. Mas tem um cego na Bíblia que está numa aldeia. Jesus tira ele da aldeia, toca na visão dele. Ali tem uma chave nesse texto. Depois você procura esse texto. Jesus tira ele da aldeia que ele está, toca nos olhos dele. O único cego que ele fez isso. Toca nos olhos dele e fala assim: o que você está vendo? Ele fala assim: eu estou vendo homens como árvores. Lembra desse texto? Sim. Aí Jesus toca pela segunda vez. É a única pessoa na Bíblia que foi tocar 2 vezes para ser curado, o cego. Aqui tem uma chave nesse texto. E quando ele é curado, que é tocado por Jesus segunda vez, Jesus fala: não entra de novo na aldeia. Jesus fala para ele não entrar de novo lá. Porque aquele ambiente ele estava tão carregado de incredulidade que contaminou o cego. Mesmo ele fora da aldeia, Jesus teve que tocar nele 2 vezes. Jesus, Filho de Deus. Então alguns estão tão carregados de incredulidade que precisa ser tocado 2, 3, 4, 5. Talvez vai ser curado no 10º toque. Você falou algo aí sobre o ambiente. Mudar o ambiente. Pode falar. Então, deu a entender dentro dessa chave que o senhor falou aí, ele estava num ambiente inadequado para receber a bênção de Deus. Aí Jesus tirou ele daquele contexto que ele vivia e mudou a geografia dele. Para que o milagre acontecesse. Foi necessário Jesus tocar 2 vezes. Para que mudar 2 vezes e falou, ainda deu uma ordem para ele, não volta mais lá. Então tem ambientes que traz um contágio, traz algo negativo que não é bom. Traz. Se você andar com alguém, uma pessoa, 2, os seus amigos, próximo, ou a igreja que você congrega, é um ambiente de incredulidade, isso vai te contagiar. Eu tive, em um ano, eu fiquei num instituto bíblico, que é uma benção, o povo é uma benção, mas é questão de visão que eu vou falar, não é uma crítica ao instituto, nem vou falar o nome do instituto, só quem conhece eu sabe qual instituto é, mas só que era uma linha tradicional. Sim. E lá eles me chamavam de renovado pentecostal.
porque lá eles não acreditavam nem na oração em línguas, eles acreditavam que esses dons, línguas e outros, acabou com os últimos apóstolos. Era a linha deles. Parou lá. Parou lá. E eu acreditava, eu e mais uns 3 alunos bati o pé que as línguas existiam, que tudo existia, né? Então, eu era um pentecostal na visão deles lá. Aí quando eu voltei para minha igreja, que a minha igreja nunca, a minha igreja era renovada, né? Não era pentecostal, mas renovada, acreditava no dom de línguas, Sim. em tudo. E aí eu ia no monte, ia lá tudo, eles olharam para mim e falaram que eu estava tradicional. Até uma irmã, que eu gosto muito, ela me deu um livro, que é até do Edir Macedo, Libertação da Teologia. Acho que ela que queria falar assim, precisa ser liberta da teologia. Mas eu lá, eles estavam me chamando de pentecostal. Mas queira ou não, eu sem perceber, mesmo lutando, o ambiente me influenciou. Influenciou, você já estava meio Eu tradicional. estava meio tradicional. Não tem como. Se O você, ambiente faz. se você tá com o povo avivado, renovado, isso te influencia. Se tá com o povo desanimado, aí fica difícil. Você anda com todo mundo desanimado, só você animado. Você pode ser um dia, 2 dias, um mês, 6 meses andando com alguém desanimado, com um povo desanimado. Não tem como. Aí não tem como acontecer. Dá ruim, como diz o jovem. Aí não tem jeito. Misericórdia. Por isso que eu não gosto de andar com pessoa desanimada. Você Misericórdia. gosta de andar com pessoa Deus desanimada? me livre. Bota pra correr. Tem que ser animado, tem que ser avivado no poder, né? Por isso que eu acho que na questão da cura, se for irmãos que estão ouvindo, ele fica limitado, mas se for líderes, ele pode mudar o ambiente da igreja. Ele sendo o líder da igreja, né? Se é um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, aquele que está na frente da obra, ele Sim. pode moldar o ambiente dele para ser um ambiente de fé, um ambiente de cura, de milagre, ou não. Se for membro, já fica difícil, porque ele está debaixo da autoridade, né? Ele não vai mandar na igreja. Mas, ó, para você ver, eu fui numa igreja, pastor Ivan, Sim. e lá em Mauá, até pregar lá, e fui convidado para pregar, uma igreja bem. Tava muito jovens, eu acho que uma igreja de mais ou menos umas 100 pessoas estavam naquele culto, e bastante jovens, acho que uns 60 jovens, acho que 70% da igreja eu acho que era mais jovens. Mais jovens. Então eu gosto de pregar para os jovens, mas só que o pastor subiu no púlpito, assim, ele já estava sentado no púlpito, eu estava lá sentado também, e pregou 10 ou 15 minutos uma palavra totalmente de incredulidade. E eu fiquei pensando, meu Deus. Eu falei assim, a minha palavra é de fé. Eu falei, eu tenho que pregar o que eu vou pregar sobre fé, mas eu tenho que respeitar a autoridade. Eu não vou desfazer, falar, o pastor tá errado o que ele tá falando. Mas eu fiquei pensando, e agora, Deus? Me dá um jeitinho aqui, Estratégia. uma estratégia de eu continuar a pregar o que eu sei pregar sobre fé, respeitando A a liderança. E aí Deus deu a graça, foi uma benção, Deus operou lá. Até foi tão forte que Deus fez lá que ele ficava assim. Ele era careca, né? Ele rapava a cabeça toda. Ele falava, meu Deus, ficava coçando e falava, meu Deus, meu Deus. Mas quando eu fui embora, eu fiquei pensando, será que é isso? Será que é essa palavra que ele prega todo culto? Ou talvez foi um dia desanimado. Eu fiquei pensando, espero que foi um dia desanimado, ele estava meio desanimado, chateado com alguma coisa, pregou isso. Mas se for aquilo que ele pregava na igreja, todos os dias, aquela igreja não tem como ter fé. Porque o próprio pastor não alimenta a fé do povo. Tem que ser incentivado, então. Tem que ser incentivado. Através da oração, da busca incessante. E orando também, né? Orando. Porque se você não ora por cura, não vai acontecer cura. É necessário que haja uma ação para que Deus possa mover, senão não acontece. Não. Tem um Todd White, é um pastor americano. Depois vocês pesquisam aí, Todd White. Eu acho que é assim que pronuncia. Em inglês, português já tenho dificuldade, imagina em inglês. Todd White, eu acho que é isso. É um pastor americano. Eu acho muito bonita a história dele, porque por 9 meses, mais ou menos, acho que foi quase um ano, ele orou por 900 pessoas
para cura. 900 pessoas ele orou. Nenhum foi curado. Meu Deus do céu. E eu fiquei pensando, quando eu vi o testemunho dele, o cara foi perseverante. Eu não sei nem se eu ia chegar na 10. Mas ele orou imagine 2, 3, 4, 100, 200, 300. E ele contando. Já tinha parado, no menos de 10 já tinha parado. Já. No segundo já tinha desistido. Talvez a pessoa pensar, não, isso não é pra mim. Deus não me quer nisso. Ele orou por 900 pessoas. Aí ele recebeu uma transferência de unção e aí hoje ele vai no mundo todo e ora. E o que é interessante disso dele, desde o começo lá e até hoje, ele orava para as pessoas onde encontrava doente, ele orava. No shopping, na loja, na rua, onde ele tiver, ver alguém mancando, qual é o seu problema? Ele já ora. Mas só que ele fazia isso lá no passado, até no 900, sem resultado nenhum. Ele orava, e aí, melhorou? Não, tudo do mesmo jeito. Aí hoje ele ora e as pessoas são curadas. Paralítico, anda, outras coisas ali na rua. Ele ora isso. Até hoje ele faz isso. Então, ele é um homem ousado e perseverante. Ele continuou. Então, eu creio que é orar. Eu gosto, no meu treinamento de cura, eu falo isso. Não adianta nada você aprender se você não começar a procurar os enfermos para orar, que isso vai ser ativado nisso. E alguns já têm um resultado rápido. Sim. Outros demoram um pouco mais. Mas se ele perseverar, talvez não vai precisar orar por 900 pessoas igual ele. Porque ele tinha uma perseverança fora do comum. Mas vai vir o resultado. Vai vir o resultado. 900 pessoas. É pessoa, hein? É muita gente. Não deu uma melhorinha, nada? Nada. Sem nenhuma cura, sem nenhum resultado. Não levantou nem a ponta do dedo. Não. Nem a pestana. Nem pra falar, algo aconteceu. Imagina só, quando aconteceu a primeira cura pra ele, aí ele voou. Aí ele foi na terra e falou, eita glória. Depois de 900 pessoas, 901 sendo curado, glória a Deus. Esse foi um treinamento intensivo ao extremo. Ao extremo. E eu creio que ele tinha esse chamado, né? Hoje é um evangelista aí mundial, que viaja para vários lugares do mundo, que não é comum a pessoa perseverar tanto assim. O Evangelho de Jesus fala que os sinais seguirão aos que crerem. No meu nome, né? Você lembra o pastor Ivan, que nós estamos testemunhando, mas como o pastor Ivan, não sei se você sabe, é o meu concunhado e ele também é usado em cura. Você lembra de alguma cura? Conta aí, enquanto eu vou beber uma aguinha aqui. Pela graça de Deus, Deus já me deu o privilégio de fazer curas instantâneas, e uma delas foi no campo missionário. Quando eu estive em Cuba, Deus deu o privilégio, nós oramos ali por uma mulher, ela tinha um problema crônico no seu estômago, e ela não podia se alimentar. A alimentação dela era restrita. E para a glória de Deus, pela imposição de mãos, ela foi curada instantaneamente. E foi algo muito interessante, porque as pessoas ali do Caribe, eles têm uma maneira diferente de adorar. Eles têm o hábito de abraçar, de beijar, se jogar no chão. Eles são muito assim, espontâneos na adoração. E naquele dia que ela recebeu a cura, ela percebeu que ela foi curada instantaneamente. Ela começou a glorificar a Deus, ela não sabia se abraçava a gente, se beijava, se jogava no chão. E interessante que ela não só foi curada, a cura física do mal que atingia ela, e ela foi renovada também pelo Espírito Santo. Aí ela já não sabia se ela comia a comida que ela não podia comer, ou se ela dava vazão ao dom do Espírito, que ela começou a falar em línguas. Então foi algo assim muito poderoso. Você está num campo missionário e ver uma pessoa numa situação daquela. Ali já é um país que a alimentação já é restrita. E ela não podia comer nem um restrito. Mas o dono do milagre está aqui e o nome dele é Jesus. Ele continua ainda curando. Continua. Depois eu conto mais outro. Não, pode contar aí. Aproveita aí e embala. Glória a Deus. Teve uma ocasião também, essa aí não foi online, foi quase que online, foi uma conexão de Jesus. Uma pastora estava no estado do Paraná e ela estava cuidando de uma criança que tinha sido infectada
pelo leptospirose que fala, do rato. Isso. Só que demorou para ter o diagnóstico, então o sangue da criança estava daquele jeito. Os médicos tinham desenganado aquela criança. E essa pastora ligou para mim, era um dia à noite, eu estava em casa, minha esposa estava viajando, e o prato de comida na minha frente, e aquela irmã, pastor Ivan, me ajuda. Inclusive a filha de um pastor, essa criança. Me ajuda, a criança tal. Começou a contar Eu falei, minha filha, não conte nada, não. Não conte nada. Eu peguei o prato, empurrei da mesa pro canto assim, empurrei o prato. Não, no nome de Jesus. Eu não estou aí, mas Jesus vai até aí. Você pega a sua mão, você coloca a mão na cabeça dessa criança, eu vou orar, e Jesus vai fazer um milagre instantâneo. Aquela criança, ela estava desenganada, os médicos não tinham mais o que fazer. A criança já não se alimentava, estava raquítica, o sangue dela estava totalmente contaminado por aquele mal, e através da oração por celular, foi uma oração telefônica via celular, nós oramos, e naquela oração Deus começou a nos envolver, porque tem um grande poder também quando você começa a falar em línguas, tem segredos poderosos aí, né? Verdade. E eu comecei a falar em língua aqui, a irmã começou a falar em línguas estranhas do outro lado. Imagina, era um hospital adventista, que ela virou de ponta cabeça. Foi um reboliço de Jesus. O hospital que a criança estava no hospital adventista. E o povo ficou sem entender, essa irmã falando em outras línguas, e extravagante, aquela coisa toda, né? E para a glória de Deus, aquela criança que tinha cerca de 3 aninhos de idade, ela foi curada instantaneamente. Oh, glória a Deus. Quando o médico passou de manhã, o médico foi sem entender. A criança tinha levantado, sentiu fome, já estava brincando, e Deus me deu o privilégio que poucos dias, hoje essa criança está com uns 12 anos, esses dias essa criança, ela foi em casa, juntamente com um outro sobrinho meu, essa criança chegou e foi em casa, depois que ocorreu tudo, eu falei, amor, para minha esposa, o nosso milagre veio nos visitar. Cerca de 8 anos depois, essa criança está viva para a glória de Deus. Então é muito gratificante. Você vê isso daí, a mão de Deus, o agir de Deus. E esse mesmo Jesus, eu tenho certeza que Deus ele é atemporal. Você que está nos ouvindo, está ao alcance do Palavra Cast, você será curado através dessa entrevista. Aleluia. Haverá milagres e haverá descrição aí dos milagres que Jesus irá fazer. Eu não tenho dúvida. Aleluia. E também quando eu falei que no começo, né, do podcast aqui, que eu nasci numa igreja de libertação. Sim. E depois fui caminhando para a cura, mas a libertação e a cura caminham junto. E porque muitas das enfermidades é espiritual. Vou até ler um texto que para os irmãos muitos conhecem, Por favor. mas talvez outros não conhecem. Lucas capítulo 13 diz assim, 13 versículo 10. Jesus ensinando no sábado em uma das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvado e não podia de modo algum endireitar. Vendo Jesus, chamou a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Então, ele fala lá no versículo 16, que o pessoal começou a questionar, curou no sábado, aquele negócio que... Ele fala assim, não convinha soltar desta prisão no dia do sábado, esta filha de Abraão, qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então Jesus sabia, como eles sabem, e no caso dessa mulher, tinha um espírito de enfermidade que deixou ela encurvada em uma prisão há 18 anos. Então, Jesus falou assim, você está livre deste mal. Então, tem pessoas que a doença é espiritual.
Então não vai ser remédio que vai sarar, se é espiritual, a pessoa tem que ser liberta, curada pelo poder do nome de Jesus. Tem outro texto na Bíblia que também Jesus chegou, diz que trouxeram um mudo e um surdo, e Jesus expulsou o demônio. Está escrito na Bíblia assim, Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. Então, eu tiro uma lição assim, quando o espírito que estava deixando mudo saiu, ele falou. Então, quando o espírito que está causando a doença, se é algo espiritual por trás do câncer, não estou dizendo que todo câncer é espiritual, mas se é um espírito que está trazendo câncer, se é um espírito que está trazendo esse problema na coluna, se é um espírito que está trazendo outro tipo de enfermidade, isso daí tem que ser quebrado e expulso pelo poder do nome de Jesus. Então, muitas pessoas estão presos por espíritos de enfermidade. Mas qual é o problema? Problema número 1, a falta de entendimento. Porque vamos dizer que a pessoa tem um espírito de enfermidade, entrou de alguma forma. Aqui, esse texto também ensina algo, que quando eles questionaram Jesus, ele falou assim, não seria lícito libertar, deixar essa mulher livre, filha de Abraão? Ela é filha de Abraão. Isso dá um símbolo que é o crente. Então, o crente pode, de vez em quando, pegar um espírito de enfermidade. Não é questão de ele estar possesso por demônio. É alguma enfermidade que entrou nele, que é um espírito, e Jesus quer libertar. Mas qual é o problema, pastor Ivan? Vamos dizer que... Vou dar um exemplo de um nome figurado. Vou tentar lembrar o nome. Nabucodonosor. Que eu acho que não tem tanto Nabucodonosor. Será que tem vivo? Não, acho que eu não conheci nenhum, não. Vamos dizer Pô, que... não fui daquela época. que se eu falar de nome de um irmão... Vamos dizer que tem um irmão Nabucodonosor. Ficou doente. Entrou um espírito de enfermidade nele. No irmão Nabucodonosor. Eu pensei no outro nome, mas deixa eu falar. Qual o nome? É brincadeira, eu lembrei de um vídeo viral do Irmão Danal. Irmão Danal, já veio falar? Não. No teu hino, solta o cabo Danal. Exato. Tem um vídeo viral que fala... Eu não vi. Eu lembrei disso daí. O Irmão Danal, ele começou a pregar o Irmão Danal. Ah, que causa que ele estava falando do hino. Então, Ele misturou tudo, foi uma... Nabucodonosor ficou doente. Entrou um espírito de enfermidade. Qual é o problema? Às vezes, dependendo da igreja que ele está, o pessoal vai falar assim, não, você ficou doente porque Deus quer te ensinar algo. Você está doente porque Deus quer te ensinar algo. Mas se é um espírito de enfermidade, Deus não está ensinando nada para ele. Foi um espírito que entrou nele. Um espírito de doença. Tem que sair. Mas se ele acha que ele está doente porque Deus quer ensinar algo para ele, ele não vai resistir. E o espírito permanece. Outro exemplo que eu quero dar. Você ficou doente porque talvez você deu brecha. Talvez tenha algum pecado escondido. Então tem... Aí eu estou falando de algumas hipóteses que pode a igreja falar. São hipóteses. Hipóteses. A igreja falar. Então deu legalidade, então. Não, legalidade estou falando assim, as pessoas podem falar isso que foi um pecado escondido. Ah, tá, entendi. Aí ele vai pensar um pecado, ele vai... Mas o próprio, no Evangelho de Jesus, fala alguns casos assim, questionado, mas quem que pecou? O pai... Não foi o pai e a mãe, não, foi para que a minha glória se manifestasse. Mas aí se ele pensar que é pecado, ele vai ficar procurando e não acha. E se ele entender que, não, isso é um espírito de enfermidade, eu tenho que expulsar. Eu dei um exemplo lá no podcast que eu fui, antes de ontem, lá em Boituva. Se um rato entra dentro da sua casa, Ivan, você vai deixar o rato lá? De jeito nenhum. Se entra uma ratazana grandona lá na sua casa, invadiu, você vai deixar lá? Não, pegar o cabo de vassoura e vamos pra cima. Vai ter que sair. Vai ter que sair, vai matar, vai... De algum jeito vai ter que sair. Enquanto ele não sair de lá... O rato, eu gosto de falar que é uma praga, né? Uma praga urbana, né? Praga urbana. Então, se entra dentro da sua casa, você faz de tudo para tirar, porque ele traz normalmente até doença. Então, você não vai aceitar conviver com ele dentro da sua casa. Você vai colocar veneno se tem medo para matar, vai fazer alguma coisa para tentar tirar ele. Então, quando é um espírito de enfermidade,
Você não pode conviver, você tem que rejeitar, expulsar, não aceitar, entender que Jesus levou sobre si as suas doenças. Então, lutar contra isso. Então, em primeiro lugar, quando você chega numa igreja, a igreja que dá liberdade, e você começar a falar, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade sai, 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 espírito de enfermidade disso, daquilo. Tem gente que passa mal, porque muita gente está com espírito de enfermidade.